que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz: Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si mesmo, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Amém, irmão? Poder sentar. Nós temos um estudo muito tremendo e transcendental, que é Jesus celebrou a Páscoa, que é um estudo que fala sobre esta e outras passagens bíblicas envolvendo esse tão polêmico tema da ceia que dominou a nossa era, mas que em tempos atrás isso era muito contraditório. Tinha pessoas, como inclusive o apóstolo João, segundo alguns historiadores, dizem que João não aceitava a celebração disso que se chama ceia. Ele entendia que não era para a igreja celebrar isso, porque a visão dele é que aquilo foi uma celebração apenas da Páscoa. E o apóstolo João tinha uma controvérsia com outro homem de outra, vou assim dizer, outra localidade, outra comarca, que o homem achava que tinha que celebrar, mas João, o apóstolo, segundo um livro que eu li, acreditava que não era para celebrar. E nós, durante toda a nossa história, fizemos essa celebração, até que Deus nos esclareceu que não deveríamos fazer. Aliás, Deus nos esclareceu o significado dela. A decisão de não fazer foi minha. Por quê? Porque eu não posso entender as coisas de um jeito e fazer de outro. Aí eu estou sendo falso, estou sendo hipócrita, estou sendo mentiroso, estou levando pessoas a praticarem uma coisa que eu mesmo não acredito. Então, o que eu acredito? Que a igreja não deve ter essa celebração. Jamais imporia isso sobre alguém. Se eu não acredito, aí eu deixaria de ser o verdadeiro homem que sou. E longe de mim tal coisa. Eu lutarei toda a minha história para ser um homem da verdade. Se bem que a Santa Ceia dá lucro, né? Vê os pastores aí dizem assim: ó, irmãos, domingo é um culto especial, porque é o culto da Santa Ceia. Aí quando as pessoas estão na congregação, eles dizem assim: ó, irmãos, como hoje é um culto especial da Santa Ceia, também a sua... você já esteve por lá, né? A sua oferta também tem que ser especial. Quer dizer, é uma canalice, uma discrepância. Enfim, nós não acreditamos mais. Já acreditei um tempo, hoje não acredito mais. E o que eu entendo aqui, né? Diz que Paulo começa falando,
Verso 25, do mesmo modo, depois de comer, ele tomou um cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Todas as vezes que o beberdes, nós entendemos que a Páscoa era uma celebração perpétua, como diz o Antigo Testamento. Então os judeus, mesmo tornando-se cristãos, poderiam manter essa tradição com relação a uma Páscoa, né? Isso era celebrado constantemente, mas não se tornava mais algo obrigatório, vamos usar essa palavra, como era um costume que Israel parava 7 dias para celebrar essa Páscoa. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que venha. Aí Jesus vai, no episódio aqui, ele diz: este é o meu corpo. Depois ele diz: este é o meu sangue, mostrando que o seu sacrifício, esse é o principal significado, tanto que Jesus é chamado de o Cordeiro Pascual. Por quê? O Cordeiro Pascual era o cordeiro que ia ser sacrificado. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquilo estava sendo relacionado ao sacrifício de Jesus, um sacrifício extremo. Quando se fala de sangue, se fala de morte. Então Jesus seria sacrificado em corpo, né? Disse: o pão, esse é o meu corpo. Então Jesus estava em carne, o que os demônios não admitem. Se você tiver a experiência um dia de estar diante de um demônio e você perguntar para ele: Jesus Cristo veio em carne? Você não terá uma resposta. Você não terá uma resposta. Ele vai apanhar, ele vai ser surrado, ele vai de tudo, mas você não vai ter uma resposta. É complicada essa situação. Eu soube apenas de um caso. O pastor cismou que o demônio ia ter que confessar que Jesus veio em carne. E ele perguntou, e foi aquele dilema, aquela batalha: confessa que Jesus Cristo veio em carne. E o demônio: não, eu quero ir embora daqui, não, eu não te autorizo a deixar esse corpo, não te expulso, tu está aí aprisionado, até confessar que Jesus Cristo vem em carne. E o bicho trancava os dentes, aquela batalha, rodopia de cá e tal, e depois: não, tu vai ter que confessar. E apertou de tal maneira que o demônio falou assim: Jesus Cristo veio em carne. Bruft. Caiu lá. Foi uma loucura. Foi a única vez. Eu não te aconselho a fazer isso, irmão. Não te aconselho a fazer. Não tem necessidade. É uma batalha desgastante. Por quê? A própria Bíblia diz em qual livro? 1 João, capítulo 4, né? O espírito do inimigo não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Não confessa. E por quê? Porque isso é muito transcendental. Vamos abrir uma aspas, isso é uma loucura. O Filho de Deus se fazer carne e habitar entre nós é confessar realmente que Deus criou um projeto de salvação e de extermínio das obras do diabo. É confessar que o evangelho pregado por Cristo é a verdade, é confessar que tudo que Jesus falou nos 4 evangelhos é verdade. Se ele veio em carne, demônio não confessa isso aí com 2 conversinhas, não. Então, Jesus levanta o cálice e um pedaço de pão, declara, né? É o meu corpo, é o meu sacrifício, até a morte. Mas aí, no verso 27, por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O corpo e o sangue é o sacrifício. Comer significa conceber. Então, por esse motivo, quem conceber o sacrifício do Senhor indignamente, de forma errada, se torna culpado. Não é exatamente o que acontece? Quem não trata o sacrifício de Jesus da devida forma, não se comporta de acordo com o que esse sacrifício exige. E o que o sacrifício de Jesus exige? O sacrifício de Jesus exige o cumprimento dos seus
mandamentos que constam no Evangelho. É isso que o sacrifício exige. Se você trata esse sacrifício indignamente, significa que você não está andando dignamente de acordo com a palavra, com os mandamentos. Então isso vai te condenar. Aí, verso 28 diz: examine, pois, cada um a si próprio, e desta maneira coma do pão e beba do cálice. Examine-se e seja participante do pão e do cálice, que significam o sacrifício do Senhor. Pois quem comer é conceber, e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Quem tenta conceber as coisas de Deus sem discernir o real significado da morte, o real significado do sacrifício de Jesus, esse, meu irmão, está vivendo como que comendo ou concebendo alguma coisa, as coisas espirituais, mas para a sua própria morte. O que é conceber as coisas? O que é comer e entender, discernir? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois então seja participante do pão e do vinho, que é o sacrifício do Senhor. Esse discernimento, irmão, é muito importante. Não, muito importante não é a palavra certa. Esse discernimento é fundamental para quem vai verdadeiramente entrar no céu. Talvez hoje eu vá falar algumas coisas aqui que você vai dizer assim: epa, eu não estou bem dentro do caminho da salvação, não. É melhor eu me corrigir. Porque as pessoas vão vivendo as suas vidas de rotina, e o mundo vai lhes calejando, nos ferindo, lhes ferindo, e acaba que as pessoas passam a viver uma vida completamente natural, sem nenhuma tradução espiritual, sem nenhum comportamento espiritual. E daqui a pouco está igualzinho o ímpio. O cara ali está com fome. É problema dele. O ímpio diz isso. Eu vi uma pessoa caída, mas eu estava com muita pressa, não podia atendê-lo. É o ímpio que tem esses comportamentos. O meu irmão estava com dificuldade. Não, mas se ele buscasse o Deus que me providenciou, também providencia para ele. O ímpio diz isso. Eu trabalho, eu conquisto. Cada um que trabalha e conquiste. Essas mentalidades vão revelando cidadãos que não fazem parte, não vão morar no reino dos céus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz a Escritura, né? Examine, pois, cada um a si próprio, diz essa versão. Então, o que você tem para examinar em ti mesmo? Você é médico? Então você vai pegar aquele aparelhinho, tem um nome aquele aparelhinho? Como é que é o nome daquele aparelhinho? O estetoscópio? Quase isso, né? É isso aí, eu não sei o que é cópio. Então, você vai botar aquilo para se examinar? Não. Você vai fazer um exame de sangue em você mesmo para se examinar? Porque aqui não está falando de pessoas te examinarem, está falando de você mesmo se examinar. Examine-se a si mesmo. Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar uns fios de eletrocardiograma e ecocardiograma. Eu estou usando os nomes que vêm aqui na cabeça, que eu não entendo de nada de medicina, mas eu sei que quando a gente ora, Jesus opera e cura, amém, irmão? Louvado seja Deus. Então, você vai se examinar como? Com utensílios externos? Deixa eu entrar para uma academia para examinar o meu potencial de levantar um peso e tal. Não é isso que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia está falando, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ela está mandando que cada um de nós examine os conceitos que estão dentro de nós, para podermos realmente ser participantes dos sacrifícios do Senhor, que é o que nos garante a vitória total. Sem a morte de Jesus, ninguém tem salvação. Depois que foi implantado o tempo da graça e a morte de Jesus passou a reinar, ninguém tem mais salvação fora disso. Ninguém pode mais negar isso. Até os judeus que outrora seriam salvos
por guardar a lei, se não conhecessem a Cristo, a partir do momento que Cristo está sendo pregado no mundo inteiro e eles já conhecem muito bem, ao ponto de negar, agora até os judeus, por mais exímios guardiãos da lei que sejam, negando a Cristo, vão para o inferno, porque diz a Bíblia, ele veio para que todo que nele crê não pereça, mas se isso significa que quem nele não crê perecerá. Cristo não pode ser negado. Se alguém não conheceu Jesus, sei lá onde o camarada está, no fim do mundo, no meio de uma tribo indígena, sei lá, não conheceu Jesus, ele pode ser salvo sim, por conceitos de verdade e justiça que estejam dentro dele, aí Deus julgará a consciência de cada um, mas a partir do momento que conheceu Jesus, não tem mais remédio, ou se rende a Cristo, ou será condenado por Cristo, não tem mais remédio. Então, você tem que discernir, é você mesmo, meu. Você tem que saber o que vai dentro de você, quais as suas concepções, você precisa jogar isso na balança, se isso são pensamentos, se você tem pensamentos de bem, se são pensamentos de mal, se os teus comportamentos estão realmente aprovados, cuidado com esse negócio, eu estou certo, eu estou certa. Não, irmão, foge disso. Quem é que decide o que é certo e o que é errado? Sou eu e você? Não. As regras para nós dizermos aquilo é certo ou aquilo é errado são regras que procedem de Deus. O certo e o errado é aquilo que for visto diante do prumo de Deus. O que não está neste prumo de Deus, você não tem como avaliar se é certo ou se é errado. Certo e errado é aquilo que você pega o prumo é a palavra de Deus, você traz e coloca diante da situação. É este prumo aqui que vai te dizer o que há de certo e o que há de errado na situação, na vida, no testemunho, nas palavras de cada um. Então, você precisa tomar cuidado com conceitos de autojustiça e autojustificativa. Eu estou errado? Não. Eu estou certo? Não. Quando que eu vou estar certo ou quando eu vou estar errado? Irmão, quando você puder pegar o prumo da palavra e colocar diante de ti. Não se precipita em pensar-se certo, examine-se a si mesmo, porque o sacrifício de Cristo é que comanda todas as coisas. Examine-se, não tenha precipitação, pegue o prumo da palavra. Está em dúvida? Pegue a palavra e vá para Mateus 6,6. Cuidado, o céu, a salvação, o reino de Deus é um lugar. Preste atenção, a salvação será para todos aqueles que pensam de modo igual, que têm igual no sentido de ter o mesmo foco, os mesmos pensamentos, porque quantos espíritos há em nosso meio? Aí você conta assim, 1, 2, 3, tem, pastor, aqui tem 60 pessoas, por exemplo, então tem 60 espíritos em nosso meio. Não. Todos esses espíritos têm que se converter a um único espírito. Então nós temos que ser todos movidos por apenas um espírito. Se cada um seguir seu próprio espírito, seríamos um exército dividido e não unificado. E uma casa dividida contra si mesmo não pode sobreviver. Jesus falou assim: Pai, eu oro para que eles sejam. Então não é você é uma pessoa, eu sou outra. Se você pensa de um jeito e eu penso de outro, você é um ser e eu sou outro. Mas Jesus disse que nos deu o seu Espírito, o Espírito viria, nos guiaria em toda a... Então todos nós temos que andar em toda a... Então não faz diferença se é você ou eu. Quem olhar para você vai te ver em toda a... E quem olhar para mim vai me ver em toda a... Vão dizer o quê? Aqueles lá são um. Eles pensam igual, eles agem igual,
eles trabalham igual, eles fazem igual. Quer ver? Aquele ali está disposto a dar a vida por Jesus. Pergunta para aquele outro ali: e você? Eu dou a vida por Jesus. Aquele ali está disposto a matar a fome do faminto. Pergunta para aquele outro: não, eu estou disposto a matar a fome do faminto. Aquele ali está disposto a tirar de si para ajudar o seu irmão. Pergunta para o outro: lá, está disposto também. Isto é ser um pai. Eu estou orando para que eles sejam um, mas olha o um que Jesus quer, irmão, atenta, para que eles sejam um como eu, Pai, e tu somos um. Imagina uma divergência entre Jesus e o Pai. Impossível. Impossível. Concordância generalizada em tudo. Este é o conceito que o homem deve examinar em si mesmo para corrigir, porque só com esse conceito corrigido poderá herdar o reino dos céus. Imagina Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Aí Jesus passa por um anjo. Não vou com a cara daquele anjo, aquele ali está me devendo, qualquer hora eu acerto com ele. Tem sentido? Não tem sentido. Você é um com Jesus? Ele falou: naquele dia vocês vão entender que eu estou em vocês e vocês estão. Nós somos um com Jesus. É por isso, irmão, é baseado na Bíblia que eu digo aqui só para provocar. Eu e Jesus somos um. As pessoas: que escândalo. Nada, isso é mero conhecimento bíblico. Isso é besteira que qualquer criança deveria dizer. Eu e Jesus somos um. Eu e o Pai de Jesus somos um. Sabe por que somos um? Tudo que o Pai intentar, que Ele falar para mim fazer, está feito, pode acreditar. Por isso somos um. Eu não contrario o Pai em nada. Por isso somos um. Eu sou sujeito ao Pai em tudo, por isso somos um. Se Deus tiver alguma palavra para enviar em qualquer canto, Ele pode contar comigo, então nós somos um. Se Deus tiver uma palavra de maldição para lançar, Ele pode contar comigo, por isso somos um. Somos um porque eu sou Deus, igualzinho o soberano. Ei, quem acreditaria nisso? Nem os espíritas, nem os católicos acreditariam nisso, quanto mais o evangélico. Mas eu falo mesmo de propósito algumas coisas aqui, para que pessoas não se convertam, que a sua arrogância os mate. Sabe por quê? Porque eu e Jesus somos um. Ele não fez isso? Eu falo é por parábola, que eu não quero que eles se convertam. Eu não quero que eles se convertam, eu não quero que eles sejam curados, eu quero que eles vão para o inferno. E você acha que eu não vejo pessoas arrogantes, que eu desejo que elas vão mais para o inferno? Porque é digno que elas sejam herdeiras do castigo e não da glória. Isso é uma questão que Deus nos dá um entendimento, discernimento. Então, irmão, veja, você precisa se examinar. Se Jesus disse: Pai, para que eles sejam, eles falou de quem? Dos discípulos, né? Sejam um, como eu e tu. Você tem que, agora, irmão, eu sei, o que mais tem dentro das igrejas são irmãos se arranhando, irmãos de cara feia. Até aqui dentro do ministério tinha gente que entrava dentro da igreja, passava por mim e virava a cara. Aqui, constantemente, eu vivi isso aqui, são 20 anos de ministério, quantas e quantas vezes pessoa passava por mim ali na porta, tipo assim: eu vim aqui buscar o meu Deus. Ei, louco, não existe Deus de ninguém aqui dentro, só existe o meu. Aqui dentro só existe o meu Deus, não existe Deus de mais ninguém. O Deus que está sendo pregado aqui não é o teu, é o meu. O Deus que está sendo anunciado, o Deus que cura aqui não é o teu, é o meu. Quando que esse meu Deus será o teu Deus? Quando você e eu formos um. Se você e eu não formos um, não é o teu Deus que te cura, não é o teu Deus que faz nada por ti, é o meu Deus. E as pessoas acham que poderiam até passar por mim e virar a cara. Aí na hora que eu estou orando aqui, decretando bênção sobre o povo, eu digo: Senhor, menos aquele, menos aquela, aquele está excluído, aquela também. A minha oração é pela geração de Jesus Cristo, mas aqueles assim, A, B, C, eu não considero, Senhor. Senhor, perfeitamente.
Chegou ao ponto de até aqui no culto eu decretar bênçãos e Deus mostrar pessoas cujas bênçãos não recairiam sobre essas pessoas, um invólucro vir e impedir, e a graça caiu sobre todo mundo, mas sobre aqueles não caiu, porque eu e Jesus somos um. Eu decreto a bênção, decreto também a maldição. Aqui dentro mando eu, o pastor Tupirani, eu mando aqui, amém? Ah, pastor, mas então não é Jesus que manda na igreja? É Jesus que manda na igreja e colocou a mim como administrador. Quem é que manda lá no supermercado mundial? É o dono do mundial ou é o gerente? Quando tu tem uma reclamação para fazer, usei o mundial, podia usar qualquer um, né? Vamos usar mundial, menor preço total. Eu usei o mundial, por exemplo. Você chega lá no mundial, você tem uma reclamação a fazer, você diz, cadê o dono do mercado? Você diz isso. Quem que você procura? Eu sou o gerente, não sou o dono da igreja. Não é o meu sangue que edificou a igreja. Amém, meu irmão? Eu não sou o fundador da igreja. Jesus virou para mim e disse assim, vai e funda a minha igreja, ou seja, fundar a tua igreja. Então de quem é a igreja? Eu fui um mero administrador, um coadjuvante para que Jesus fizesse essa obra aí. Amém, meu irmão? Mas eu não sou nada, é Ele. Porém, quando Jesus se revela em Apocalipse, Ele diz assim, ao anjo da igreja, e nós já aprendemos no nosso seminário que o anjo da igreja, tanto anjos quanto estrelas, são símbolos de lideranças carnais com ofícios espirituais. Então, ao anjo da igreja escreve, assim diz o Senhor, olha, eu tenho contra ti, porque tu toleras isso, tu deixaste aquilo outro. Jesus cobrou de quem? Do anjo da igreja, do líder da igreja, do homem, do pastor da igreja. Se Jesus cobrou dele, significa que ele tem autoridade para agir em coisas que não agiu. Só esse parêntese. Então, irmão, discirna. Procure entender os sentimentos que vai dentro de você, os conceitos que estão dentro de você. Se o objetivo de Jesus é te levar para o céu, Ele não quer levar um rancoroso. Um rancoroso, o que é uma pessoa rancorosa? É uma pessoa que não resolveu todos os seus problemas na sua alma, no seu espírito, na sua vida, na sua história. O que é um murmurador? Diga-se de passagem que Paulo, ou o autor de Hebreus em especial, que há controvérsia sobre quem seria, diz claramente que Deus matou os israelitas no deserto por causa das suas murmurações. Você tem murmurado? A vida tem sido difícil para você? Jesus, a vida está tão difícil. Ah, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, Senhor. Senhor, não aguento mais. Senhor, cuidado com o seu nível de murmuração. Você pode dizer para Jesus, Jesus, a vida está difícil, mas se eu tiver que morrer, eu morro contigo, porque eu sou o teu adorador, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Senhor, não estou aguentando mais, mas o teu nome santo não vai sair dos meus lábios. Depende de que nível você murmura. Agora, Senhor, não está dando mais, Jesus, faz alguma coisa. Daqui a pouco já está conversando com outro, murmurando e falando até blasfêmias, sem nem perceber as besteiras que está falando. Eis a pergunta que o Espírito... Eita ferro! Eis a pergunta que o Espírito Santo manda fazer à congregação tão simples. A pergunta é a seguinte: vamos acabar com isso hoje? Só essa pergunta. Só essa pergunta, meu irmão. Você decide, vai continuar um murmurador? Não, mas eu não tenho murmurado com ninguém. Ei, examine-se, pois o homem a si mesmo, é no seu interior. Você não precisa murmurar falando para ninguém. Deus conhece a tua alma, conhece o teu espírito, e ainda a palavra
não me chegou à boca. E tu não blasfema só quando tu abre a boca, não. Porque Jesus falou para um povo: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus olhou? O coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar os conceitos abstratos, aquilo que você não pode pegar. Como vai a sua ira? Ela tem que existir, foi Deus que colocou aí, mas ela tem que estar canalizada de forma errada. Como está o seu amor, a sua compaixão? Como está a sua fome e sede de justiça, que o Senhor disse que bem-aventurado aquele que a tem? Todos os conceitos abstratos que Jesus colocou em você, você tem que fazê-los converter-se aos conceitos e os mandamentos do Senhor. Examine-se, meu irmão, o que tu buscas na vida, o que tu procuras na vida, são os conceitos que você precisa examinar em si mesmo. Eu sei, pastor, eu tenho que trabalhar. Claro, o apóstolo Paulo diz: aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Claro que você tem que trabalhar. Pastor, eu preciso disso, daquilo outro. Eu sei, você precisa de todas essas coisas. Todo mundo sempre precisou, sempre precisará. Tanto os ricos quanto os pobres precisam de dinheiro, de comida, de sei lá, de mais o quê? Mas buscai primeiro e as demais coisas. Examine se você tem feito isso. O que mais ocupa as tuas preocupações, os teus conceitos, a sua memória, os teus sentimentos, o que mais tem te ocupado é as coisas naturais ou a preocupação de realizar as coisas espirituais? Cito isto, a vontade do Senhor. Porque o Senhor Jesus é bem claro: os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas os que temem ao Senhor de nada tem falta. Esta palavra é verdadeira ou mentirosa? Se você diz que não é bem assim, irmão, está perdendo tempo na igreja. Agora, se você diz: não é bem assim, verdadeira é a palavra do Senhor, então vai tu e faze o mesmo, busca segundo a palavra. Porque, meu irmão, sabe o que acontece com algumas pessoas que vê as suas situações piorarem a cada dia? É porque quando Deus mexe numa coisinha, mexeu numa coisinha de nada, a pessoa já se desorientou. Jesus só desestabiliza um sapato. A pessoa está caminhando direitinho, Jesus vem e arranca o salto de um sapato para ela dar uma mancadinha. Pronto, ela já fica desestabilizada, desesperada. Como vai ser o meu amanhã? Perdi um salto, se eu perder o outro? Não. Jesus te arranca um salto para você glorificar Ele mancando e Ele poder te dar calçados novos. Mas a pessoa começa a murmurar num tropeçãozinho aqui, outro ali. Já pensou na prova de Jó? Já pensou na prova de Daniel? Já pensou em Sadraque, Mesaque e Abednego? Pastor, já pensei. Não, eu tenho isso decorado. Tá, então viva isso. Tem que viver isso, meu irmão. São lutas, são provas, são dificuldades. E você precisa sempre ter em ti pensamentos nobres. Pensamentos que lá fora não são encontrados, pensamentos de verdade, pensamento de justiça, pensamento de integridade, pensamento de amor, porque se o Espírito da glória de Deus está em ti, é isso que Ele procura. Irmão, a coisa que mais me fascina, mais me alegra é eu poder ajudar pessoas. E o que mais me entristece é quando eu me prontifico a ajudar alguém, mas vem o Espírito Santo que conhece a minha sinceridade, o meu coração, e diz assim: não, e põe um bloqueio. Porque por mim, eu não quero nem saber, eu quero é ajudar. Eu sinto prazer, como a Bíblia diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então eu quero mais ser um bem-aventurado aos olhos de Deus. Porque quem faz aquilo que é segundo a palavra de Deus pode esperar que o seu baú lá no céu cada dia está crescendo mais e mais.
Isso aí é certo. Então, meu irmão, discirna os conceitos abstratos da tua alma. Não fique, lembra do que Paulo escreve para Timóteo? Timóteo, diga aos ricos da igreja que não ponham a sua confiança na incerteza das riquezas. Irmão, deixa Deus te coroar de ouro, prata e pedras preciosas, mas não deixa que isso faça parte da sua estrutura. O que Deus vai te dar de bens da terra, como Ele prometeu, tu estarás por cima e não por baixo, vai ser cabeça e não cauda, vai emprestar a muita gente, mas de ninguém tomará emprestado. Aí você, nesse momento você pode pensar assim: poxa, pastor, eu ouço isso há décadas, mas não vejo isso se cumprir na minha vida. Sabe por quê? Porque tu quer isso. Tu está doido que isso faça parte de você. Tem outros que estão preocupados apenas em ser adorador, que apenas sejam vistos até na congregação como pobres, mas enriquecendo a muitos. Só peraí, como é que eu sou um pobre e enriqueço a muitos? Tem como ou não tem? O que vale mais, um dinheiro ou uma oração? O que vale mais, um dinheiro ou uma palavra? Jesus tem curado aqui por causa de dinheiro? Jesus tem libertado vidas, é por causa de dinheiro? Jesus tem decretado justiça e juízo sobre a terra, através de quê? Do dinheiro, ou das orações, ou das pregações? Quantas vezes eu estou pregando aqui, eu sinto que alguma palavra veio específica, depois os profetas dizem: no momento daquela palavra eu vi sair uma seta e atingiu tal, atingiu isso, fez aquilo outro. O que vale mais para Deus? Então, irmão, sem legalismo: eu dei meu dízimo, estou justificado. Mentira! Faça uma oração e tu serás um justificado. Aprenda a palavra e seja a arca de Deus, que Ele possa levar a palavra a outras partes. Aí tu estarás justificado. Ninguém é justificado por causa de um dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Acredita que Ele não precisa, meu irmão. O dinheiro que Deus pede na sua palavra, o dízimo, é só uma forma de te provar para ver o que há dentro de ti, se você valoriza mais o dinheiro ou valoriza a lei dele. E muita gente já caiu nesse ponto. Sabe por quê? Porque na hora da dificuldade não entregou o dízimo, provou que valorizou mais o dinheiro do que a palavra. Vai se arrepender hoje ou vai ficar com essa capinha de falso crente, pensando que Deus não sabe todas as coisas? Pastor, mas eu estava com fome. Eu ia ficar com fome se eu não tocasse no dízimo. Deveria ter ficado com fome. Pelo menos hoje não estaria com a maldição. Não aprendeu aqui no seminário? O dízimo será santo ao Senhor. Não toque no que não é teu. Mas o dízimo é meu, é do meu trabalho. E a tua vida, quem te deu? Tu comprou ela onde? Onde tu compraste a tua vida? Que poder tu tinha para te fazer vir à existência, nascer no ventre da tua mãe? Para de criancice e meninice. Então, meu irmão, se examina, veja os conceitos que estão dentro de você, porque Deus, teve um caso, eu vou contar de novo, você já ouviu. Um rapaz estava na igreja e um profeta chegou para ele e falou assim: Deus vai se manifestar dentro da tua casa, e o sinal para você é esse: vai vir um homem vestido de mendigo, ele vai bater na tua porta, ele vai pedir. Você lembra da experiência, né? Ele vai bater na tua porta, ele vai dizer assim: me dá arroz, eu quero arroz, ou um pouco de arroz, alguma coisa, arroz. E ele chamou a mulher dele e falou assim: olha, essa semana um homem vai bater na porta, vestido de mendigo, e ele vai pedir arroz. Abre a porta, deixa ele entrar, serve tudo que tiver de melhor para ele. Provavelmente eu vou estar no trabalho, tu serve tudo sem temor. Esse é o sinal que Deus falou, ele vai pedir arroz. Abre a porta para esse homem. Ela falou: tá, deixa comigo. Aí o homem chegou do trabalho uns dias depois:
Tudo bem? Tudo bem, tudo normal. Só uma pessoa aí bateu na porta. Bateu na porta. Um mendigo bateu na porta, pedindo arroz. Eu fiquei com medo, fechei a porta e disse para ele ir embora. O homem falou: você esqueceu da profecia que vinha um anjo disfarçado de mendigo, ia bater na porta, ia pedir arroz? Você esqueceu? Esqueci. Vai lá na porta agora, na rua, vai correndo atrás dele para ver se você encontra. Quais são os conceitos que estão dentro de você? Irmão, veja bem, se Deus me desse uma palavra dessa, eu ia pendurar um cartaz no meu pescoço, para que eu não esquecesse aquilo em momento algum. Eu ia pendurar, eu ia gravar nos umbrais das minhas portas, como era o costume lá de Israel, gravar a lei de Deus nos umbrais da porta, e todo dia quando eles iam passar, tanto na entrada ou na saída, eles liam a lei de Deus. Por isso que muitas crianças tinham coisas e mais coisas decoradas. Mas por que aquela mulher disse: não tem nada não, fechou a porta? Porque tinha um conceito dentro dela, tinha dois conceitos em choque dentro dela. Um era o medo, e outro, obviamente, que fica no outro lado da balança, a falta de fé. Se examine, meu irmão, sabe por quê? Porque quem tem fé não tem medo. Quem tem fé não tem medo. Quando você tem medo de qualquer coisa, medo do que possa surgir, do que possa se manifestar, medo do futuro, presta atenção, porque esta palavra é muito séria. Eu estou dizendo, se você tem medo, você não tem fé, e sem fé... Vou falar mais uma coisa aqui que eu já falei também. No começo da minha caminhada, 20 e poucos anos, sempre tinha alguém para me dizer assim: não, tem que buscar os trabalhos, tem que estabilizar a vida financeira, depois você vai para a igreja. Mas eu dizia o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Eu sempre fui um pobrezinho coitado, formação 2º grau de colégio público, tá? Hoje são poucas as pessoas na sociedade à minha volta que vivem como eu. Que hora você sai para trabalhar? 7, 5, 6? Eu não saio. Quantas horas por dia você trabalha? Você trabalha correspondendo a uma série de coisas. Eu não, eu escolho o tempo que eu quero trabalhar, eu escolho a hora que eu quero trabalhar. O meu trabalho é um prazer imenso, é compor música, é tirar música, é estudar a Bíblia, é ler textos, é ler livros, é lidar com estúdio, é lidar com instrumentos. É um trabalho, mas não se compara ao teu trabalho. O meu é muito mais tranquilo. Sabe que pessoas estão esperando a hora e a oportunidade de servir a Deus integralmente, como muitos dizem, ou até como se dizia antigamente, sustentado pela obra? Irmão, pessoas que nunca vão alcançar isso, porque os conceitos delas estão voltados primeiramente para os seus recursos. Você precisa centralizar Deus, exatamente centralizar Deus, e quem olha para Deus não enxerga mais nada à sua volta. Irmão, presta atenção no que eu te falei. Quem olha para Deus não enxerga mais nada à sua volta. Quem olha para Deus não escuta se o seu estômago está roncando. Quem olha para Deus, se Deus se manifesta e você consegue focar Deus, você conseguiria olhar para o lado? Deus manifestou, se você poderia chegar para o teu irmão: e aí, mano, olha lá, Deus se manifestou. Você perderia esse tempo de desviar os seus olhos para cá e para lá de novo? Você não faria isso. O que você precisa é se examinar e ver se Deus realmente está centralizado na tua vida.
Quando você centraliza Deus, as tuas necessidades são segundo plano. Você pensa, tu é o pastor da igreja, né? Eu não nasci pastor. Eu não era profeta, nem filho de profeta. E muito menos boiadeiro, nem cultivador de sicômoros. Eu era apenas um desempregado. Foi assim que cheguei na igreja, com roupas rasgadas. Mas eu acreditei que havia um Deus revelado nas palavras e nas pregações, e eu acreditei e credibilizei, e as coisas foram mudando. E quando alguém me dizia, não, mas isso aqui, eu falo, não, é dia de culto. Não, eu marquei uma reunião de oração. Não, é aniversário do teu sobrinho, é aniversário do teu parente, é aniversário, diz lá que eu não vou. Mas isso é uma desfeita é eu falhar do meu compromisso com Jesus, porque não fui eu que o convidou, foi Ele quem me convidou. Examine os conceitos que estão dentro de você, meu irmão, porque eu vou dizer uma coisa que eu falo para os irmãos, que a gente tem convivido aí com alguns irmãos um pouco mais de perto. Eu vi Deus em muitos lugares. Eu vi Deus libertando, curando, demônios correndo, demônios suplicando, pedindo clemência para ir embora. Eu vi enfermos levantando de tudo que foi jeito. Eu vi mioma, fibroma sumindo de dentro de barrigas, outras sendo expelidas. Eu vi casos de arrebatamento. Eu vi sinais, prodígios e maravilhas. Mas eu vou te dizer, nunca eu vi Deus tão face a face como tenho visto até aqui no dia de hoje. Nunca! Se existe um Deus, Ele está aqui em nosso meio. Examina, meu irmão, os teus conceitos. Quando é dia de você vir para a igreja, não venha, é dia de igreja, lá vou eu, como se estivesse vindo para o supermercado. Recobre todos os seus sentidos, todas as tuas forças, encampe o sentido real de alguém que vai adorar a Deus, não porque escolheu primeiramente adorar a Deus, mas porque Deus te escolheu para o adorar. Não frustra a escolha dele como Judas frustrou, não decepciona ele como Judas decepcionou. Reveja todos os teus conceitos psicológicos, abstratos, reveja. Bem-aventurado és tu, meu irmão, se você tiver humildade para compreender o teor do que significa isso, né? Bom, sabe aquela piada que diz, eu não ia falar não, mas agora eu vou falar? Às vezes, os irmãos organizam umas festinhas aí, umas brincadeiras, e faz sabe o quê? Irmã Cláudia, a gente queria fazer uma brincadeira. A irmã escolhe os convidados. Você não pode entrar numa igreja e ter cara feia para ninguém aqui dentro. Para ninguém, meu irmão. Ninguém. Teve pessoas aqui dentro que Deus revelou e eu já sabia, como Deus revelou e disse aqui assim, tudo que eu estou fazendo aqui dentro, o meu servo já sabe. Deus usou profetas aqui dentro para dizer que tudo que ele estava fazendo, que eu já sabia. Eu disse, meu Deus, é verdade, eu sei mesmo. Eu sabia mesmo de tudo que Deus revelou na vida, na intimidade de muita gente. Eu já sabia, porque Deus já tinha tratado comigo. Mas me diz aqui, meu irmão, qual foi o dia que você me viu destratar alguém aqui dentro? Eu sei muito mais do que você e nunca destratei ninguém, nunca desrespeitei ninguém. Quem tiver que se redimir do seu caminho, que viva. Quem continuar no seu caminho de erro, que morra. Mas você nunca me viu destratar ninguém aqui dentro. E por que você se acha no direito de virar a cara para alguém? Se eu que sou maior do que você não faço isso, se eu que tenho o poder e a autoridade dado por Deus aqui dentro, eu não faço isso. Se examina, meu irmão, veja os teus conceitos, veja os teus conceitos. Para mim dizer não para alguém aqui dentro, o Espírito Santo tem que vir chegar para mim e dizer assim, eu quero que diga não. Até gente errada eu já quis ajudar, e o Espírito Santo diz assim, não pode. Lembra disso?
lembra daquilo outro. Amém, Senhor. E Ele move a minha estrutura para que eu possa chegar e dizer assim: irmão, não posso fazer nada por ti. Você não pode passar por ninguém e virar a cara. Você não pode passar por ninguém e se sentir melhor. Ou se alguém você acha que alguém é orgulhoso, tá, se alguém é orgulhoso, se alguém é vaidoso, se alguém é prepotente, é você que pode consertar isso? Ou será que Jesus não nos chamou para convivermos todos juntos? Para que no meio de vaidosos, no meio de humildes, no meio de arrogantes, no meio de prepotentes, no meio de altivos e no meio de cabisbaixos, Ele vá olhando o comportamento de cada um e descubra o verdadeiro caráter que ele quer levar para a glória. Não é muitas vezes o camarada que é arrogante, ao ver uma situação, ele acaba quebrando o seu orgulho e Jesus diz: opa, é assim que eu quero. Muitas vezes o que está com a aparência de humilde, ele vê uma situação, ele acaba se tornando arrogante. Jesus diz: esse não serve. Todo mundo viu o camarada como humilde, mas Jesus não está vendo como humilde. Você não é nada aqui dentro para discriminar ninguém. Você não é nada. Se não gostar da pregação, vai para a tua casa e vai buscar o teu Deus lá na tua igreja. Não discrimine ninguém aqui dentro. Tu estás colocando a corda no teu pescoço. Aleluia, Deus. Ah, mas a esposa do pastor, ela é muito arrogante. Ela foi posta aí para te provar. Para no final das coisas tu ver que arrogante é você. Porque os humildes conseguem conviver com espinhos ou com água mansa. Os humildes atravessam tempestades ou vendavais. Que a minha esposa é difícil? Se eu não sei. Sou o único homem sobre a terra que consegue conviver com ela. Por isso sou quem sou. Você não é nada, meu irmão. Você não é nada. Maior que você sou eu. Se eu não discrimino ninguém, se eu não chuto ninguém, quem você pensa que é para chutar? Não, aquela mulher lá, aquela irmã lá. Quem te deu autoridade para falar do irmão? Desde quando ovelha pode falar de ovelha? Quem determina se o comportamento de ovelha é correto ou não, para que aprisco vai, para que capim vai comer, é o pastor. Não é a ovelha que determina coisas sobre ovelhas, não. Quando você quer julgar a ovelha, você já não é ovelha, porque quem é igual não julga, só julga quem é acima. Portanto, quem começa a julgar está se colocando acima de ovelha. Vai ganhar, sabe o quê? Um duro juízo, porque uma coisa que Jesus, eu vou dizer porque eu conheço Jesus, uma coisa que Jesus abomina é ver pessoas tomando uma posição que nunca lhe foi dada. Por isso que eu já falei nesse ministério, irmão, não dê conselho, manda para a palavra, manda para a oração ou manda para mim. Conselheiro nesse ministério sou eu, até que Jesus fale o contrário. Então, meu irmão, se examina, meu irmão, com todo carinho, se examina, Moisés poderia dizer assim: Senhor, tu me mandaste tirar esse povo do Egito? Esse Datã, Corá e Abirão, essa raça está me perseguindo, Senhor. Sabe o que Deus diria para ele? Claro, Moisés, quem é santo, seja santificado ainda. Vamos ver, Moisés, até quando essa tua capa, Moisés, de humildade vai prevalecer, se quando ela for puxada pelas rebeliões, se ela vai sair ou se ela vai ficar, Moisés. Amém, meu irmão? Quantas rebeliões teve aqui dentro desse ministério? 3? Que eu me lembro é 3, porque a coisa que eu menos esquenta a cabeça é com os meus inimigos. Eu sou intocável, eu sou invencível. O Deus da geração é o único Deus.
ninguém pode me abalar, ninguém pode, é impossível, eu sou inabalável. Quantas rebeliões teve aqui dentro? Em qual delas você que permaneceu a todas elas me viu ter um comportamento diferente? Não subi normalmente nesse púlpito aqui, entreguei a mensagem e você não sentiu que era Deus falando? Porque eu não trato de assuntos pessoais. O meu assunto pessoal é entre eu e Jesus. Você, se eu sou humilde, o que é que quer que eu seja, Deus deixa as coisas acontecerem no meio da congregação, meu irmão. E quando não acontece nada, lembra da última vez que o próprio Deus me feriu? Você lembra disso? Talvez a maioria nem lembre, tem uns livros ali escritos até. Corremos aí uma situação terrível. Depois Deus no final mostrou que Ele mesmo tinha me ferido para me provar. Foi uma experiência tremenda, mas em toda a provação, e não foi fácil. Sabe o que é uma provação? Que você não consiga beber água. Eu colocava uma gota de água na minha língua, eu rolava no chão gritando, uma angústia terrível, não podia beber uma gota d'água. Sabe o que Deus conheceu na minha aflição? A minha verdadeira adoração. Deus não conta com qualquer um não, meu irmão. Se examina, olha no espelho e veja o que você valoriza desse lugar que Deus reservou para você aqui vir e Ele receber a tua adoração. O que você acha desse lugar? O que você acha dessas pessoas que estão ao seu lado, que o próprio Deus chamou para cá? O que você tem a dizer das pessoas que Deus chamou para cá? O que você tem a dizer delas? Veja bem o que tu vai dizer de cada uma das pessoas que estão aqui dentro, porque foi Deus que trouxe elas para cá. Não chame de maldito aquilo que Deus disse que é bendito. Ai daquele que amaldiçoar a herança do Senhor. E quando você diz aquele irmão é arrogante, ele é arrogante, mas pode estar num processo da moenda e do tratado de Deus. Quem era mais prepotente e explosivo do que Pedro? Quem era mais filho do trovão do que João? Cuidado quando você diga aquele arrogante de hoje pode ser o maior servo de amanhã, o mais humilde entre os mortais. Examine-se, suplica, Deus, põe um anjo à porta da minha boca, me dá graça, Deus, porque por tuas palavras serás julgado, por tuas palavras podes ser condenado. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Paz, irmãos. Mestre, nas orações, naquele mover que o Senhor disse, se eu me desviar, o Senhor usou esse termo. Quando eu olhei para o céu, eu vi os planetas regredirem. Quando eles regrediram, o que estava na frente passava o que estava atrás, e o que estava mais atrás iam passando, eles iam regredindo. Então eu vi a terra escurecer, era como se eles fugissem da terra. Então eu vi abrir várias portas na terra. Então eu vi essas portas se abrirem. Quando elas se abriram, era o Senhor que estava dentro. De todas as portas. E não eram poucas portas, mestre, eram muitas portas naquele mover.
mas tu estavas em todas elas. E ali essa visão cessava. Amém. Eu tive uma visão, ela é um pouco complexa. Eu via o tempo ia passando, e ele ia passando, e esse tempo saltava de 2036 à frente. E eu via na frente, quando passava, eu via caixões brancos com irmãos mortos, e o tempo ia passando. Quando chegou bem à frente, no meados de 2053, eu vi esse tempo voltar. Iam voltando. E quando o tempo ia voltando, os caixões se abriam e aqueles que estavam mortos tornaram a vida. E tornaram e voltavam até o dia de hoje. Tinha um tempo pré-estabelecido por Deus para que essas coisas acontecessem, porém o encurtar do tempo, o abreviar o tempo, trouxe esses irmãos de volta. Aqueles que estavam preditos para morrer lá na frente, alguns deles não morrerão mais. Eles adentrarão ao arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus, que coisa incrível. Amém. Durante a palavra, antes do Senhor falar da irmã Cláudia, Deus estava me dando uma visão, irmã Cláudia. Eu via você subindo com o mestre. E quando você passava naquela rua lá embaixo, eu não sei o nome, próximo onde o Marquinho mora, eu vi uma mulher e um homem. E eles faziam um sinal com a mão como se estivessem armados. E eles faziam como se apertasse o gatilho. E das mãos deles eu via sair uma bala. Essa bala, ela batia na sua testa, furava o banco do carro. E você tornava subindo com o mestre, mexia no celular. E à medida que você vinha chegando na igreja, esse buraco vinha fechando. Quando você adentrou na igreja, eu via você sentada. Quando o mestre começou a falar a seu respeito, eu via esse buraco tornar-se abrir de novo. E essa é a intenção de muitos a seu respeito. Assim diz o Deus Todo-Poderoso, o teu Deus. Amém. Mestre, parece recorrente, mas Deus me mostrou aqui na frente uma mulher com uma barriga. A barriga estava de fora. Eu não via de quem era a mulher. Então Deus me fez olhar para o céu. E eu via um menino. Esse menino, ele tinha o número 14 no peito. E ele era chamado, então eu vi se abrir como um portal. E eu vi esse menino descendo. À medida que ele vinha descendo, a idade dele ia diminuindo. E a barriga que estava aqui ia aumentando. À medida que esse menino vinha chegando, ele ia diminuindo em idade. E a barriga dessa pessoa ia aumentando. E esse menino, ele tinha o número 14 grande no peito e pequeno estava 14/9. Foi essa data que eu vi no... Incrível que essa data
ela estava como se estivesse oculta dentro do 14. E o Espírito Santo me fez contemplar, bem pequeno, a data 14/9. E quando esse menino chegou aqui, ele não chegou, a barriga cresceu, eu vi o menino sumir como se ele estivesse dentro desse ventre. E ali essa visão cessava, mestre. Até aqui. Amém? Vamos ouvir? Mestre, quando o Senhor deu aquela palavra, que se o Senhor caísse, que ainda caindo, em qualquer parte do mundo, se o Senhor tivesse uma palavra de adoração, nessa hora eu vi surgir, por sob as montanhas, um grande ser. E esse ser era semelhante às nuvens do céu, com uma fumaça que mesclava ora azul, ora branco e ora preto. E esse ser veio tomando todo o globo terrestre. Com seus braços abertos, ele vinha tomando toda a face da terra. Grandes são as palavras que Deus falará pela tua boca, meu mestre, nesse final de era. Grandes são os ensinamentos que Deus dará nesses últimos cultos que Ele tem a realizar na terra dos mortais. Bem-aventurados os que te ouvem, bem-aventurado sou eu. Obrigado, meu mestre. Obrigado. Obrigado. Eu tive uma visão. Eu vi um grande anjo de fogo. E ele se formava como um grande redemoinho, tanto para cima como para baixo. E dentro dele, ele vinha trazendo cenas das perversidades humanas. Toda a cena de lascívia, toda a cena de promiscuidade, toda a baixeza dessa terra, toda a maldade que essa terra tem, toda a coisa horrenda que se passa nessa terra. Inclusive, ele vinha trazendo cenas, esse foi o entendimento que eu tive, cenas como de novelas da Rede Globo. Assim ele vinha trazendo essas cenas podres. E eu via ele trazendo isso tudo como um fogo, mas também esse fogo, ele se transformava por dentro dele, eu via isso. Eu vi ele se transformar primeiramente num pardal. Depois, esse fogo se transformava numa grande águia. E por último, ele se transformava num pelicano. Amém. Quando o Senhor, mestre, falou que largava tudo para estar num culto ou num trabalho ou qualquer coisa que fosse a obra de Deus, nesse momento o irmão Alexandre deu um brado. Eu vi, irmão, 2 anjos parados no teu lado. Um colocava como que a mão apontando para você, só que não lhe tocando. E o outro anjo escrevia o seu nome. Eles anotaram o teu nome nesse culto. Porém,
ele me mostra a lista de muitos cultos que tu não estivesses na casa de Deus. Na medida que o Senhor ia pregando, eu vi um grande coração e ele como que querendo fugir das águas dessa palavra. Amém. Quando o Senhor falou de humildade, de ser humilde e do caminho da humildade, o Senhor estava falando da capa de humildade, de como Moisés foi provado. Nelson, Afonso, Cícero, assim me manda dizer o Senhor da geração Jesus Cristo a vocês: continuem trilhando esse caminho de humildade. Continuem trilhando esse caminho de humildade, pois no final dele, eu mesmo, o Senhor da geração Jesus Cristo, estarei pronto para vos receber. Algo mais? Ainda durante a palavra, mestre, eu vi uma pomba branca. Essa pomba, ela descia do céu e ela vinha e pairava sobre o oceano. Então, quando ela encostava no oceano, aquelas águas que eram salgadas se tornavam doces. Então eu via vários peixes saltarem a uma praia, mas quando eles saltavam existiam areias, mas eles não tocavam na areia, eles ficavam como em pé, e aquela areia não tocava, não sujava aqueles peixes. Amém. Irmão Paulo Roberto, escuta isso, meu irmão. Eu via o Joãozinho correndo, saltando. Então eu via ele numa rua. Eu via um carro vindo, andando. Quando você olhou, você correu para segurá-lo pelo braço. Você, com o seu braço direito, você segurou ele. Quando você segurou e puxou, você deslocou o braço dele. Você o segurou com muita força, uma força desproporcional, irmão. E deslocou o braço, não só o braço, mas o pulso dele foi deslocado. E Deus conta com os dedos desse menino. Atentai para esta palavra. Esse é um projeto de Deus. Atentai para esta palavra. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo, o teu Deus e o Deus dele. Amém. Até aqui, mestre. Amém. Vamos agradecer a Deus. Bendito é excelso, glorioso, Deus que nos ensina, que é mestre por excelência, que nos capacita, que nos orienta, que nos concede a graça, que é o teu favor, compaixão e misericórdia, porque, Senhor, como ensinaste, nós cremos e assim vivemos. Sem ti, nada podemos fazer.
Por isso, leva-nos, Senhor, debaixo das tuas onipotentes asas, despertando em cada um, ó Deus, o comportamento de um verdadeiro cristão, segundo os teus mandamentos e o toque do teu Espírito. Pois grandes coisas tem feito o Senhor por nós, que somos os teus últimos guerreiros. Jesus! Nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.